Salve, salve galera, aqui é o professor Douglas Fontes, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para a galerinha aí do curso de Direito da Unifev, mais precisamente turminha do 6º período. Seguindo no nosso tema, jurisdição e competência, hoje competência, que é a delimitação da jurisdição. Que facinho, né? Que facinho. Pessoal, no nosso último vídeo, no nosso último encontro no Teams, nós dissecamos jurisdição. Competência é a medida da jurisdição, é o limite da jurisdição. Falando em miúdos, a competência é o conjunto de regras, né? É aquele monte de regrinhas que vão estabelecer os limites que cada juiz vai enfrentar no seu dia a dia para que ele, magistrado, possa exercer de uma maneira válida, correta e concreta o seu poder jurisdicional. É a forma com que a lei encontrou para organizar o judiciário no Brasil. Esse grande elefante que é o poder judiciário, esse grande sistema, esse grande órgão precisava de regras de organização. Aí que está a competência. Por quê? Conforme nós estudamos, a jurisdição é o poder conferido ao Estado para, através de seus órgãos jurisdicionais, dizer, no caso em concreto, quem tem o direito. Só que para que isso possa ser feito de uma forma concreta e adequada, eu preciso adequar de acordo com a realidade do poder judiciário. Tudo bem? E a competência, basicamente, nós podemos dividir ela utilizando até mesmo o Código de Processo Civil, tá? E nós vamos analisar a competência em, basicamente, duas ordens. Na órbita absoluta e na órbita relativa. Eu vou atribuir a competência de forma absoluta através da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, e de forma relativa a competência no âmbito territorial. No Código de Processo Civil, nós também vamos atribuir a competência em razão do valor da causa, que no Código de Processo Penal não existe. Porém, muito cuidado, porque é facinho de confundir processo civil com processo penal ali no calor da prova. Não vamos esquecer que lá no artigo 69, o Código do Processo Penal, ele traz 7 critérios de competência. Porém, 3 deles não são efetivamente critérios de delimitação de competência. Eles são basicamente critérios de consolidação de competência, que são a distribuição, a conexão à continência e a prevenção, que nós vamos deixar lá para o finalzinho da matéria. Aqui, o que importa realmente é que nós vamos delimitar efetivamente e determinar a competência jurisdicional conforme a lei seca é o inciso 1, que é o lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, que é o inciso 2, a natureza da infração, que é o inciso 3, e o 7, que é a prerrogativa de função, que é polêmico, vai ser um vídeo muito legal. Então, pessoal, não vamos esquecer, tá? Que o 4, o 5 e o 6, eles tratam basicamente de critérios de consolidação da competência. Porque após a ocorrência do fato a ser julgado, em razão da existência de mais de um órgão jurisdicional que ele previamente ele é competente para julgar um caso, esses critérios de consolidação também são chamados de modificação de competência, eles vão ser aplicados para ser delimitados num caso de exceção, tá? Como se diz, eu vou esmiuçar melhor a competência para ser aplicado naquele momento. No concurso, na prova da OAB, é muito importante saber a diferença do Código Civil do Código Penal, de processo penal. No Código de Processo Penal é importante frisar e memorizar muito a questão da lei seca. Primeiro ponto,
competência em razão da matéria, né? Ou competência de jurisdição, ou competência de justiça. Essa espécie de competência é a primeira que deve ser analisada, para que a gente possa, no caso concreto, definir qual que é o órgão que vai ser competente para julgar o processo. O Código de Processo Penal fala que vai ser determinada pelas normas de organização judiciária, por exemplo, Constituição, etc. Exceto, lógico, no Tribunal do Júri, no caso do Tribunal do Júri, porque eu tenho um critério exclusivo de competência. Essa espécie, tá, de competência leva em consideração a natureza do fato criminoso para definir qual justiça competente. Então, dependendo se for justiça eleitoral, comum, se for militar e assim, etc. Então, primeira coisa, Justiça do Trabalho não julga crime no Brasil. Justiça do Trabalho, eu vou relocar ela para a Justiça Federal. Tá? Eu já vi na exceção para facilitar aqui, para a gente memorizar a regra. Então, competência criminal em razão da matéria, eu fiz um croquisinho aí no material de vocês. Eu tenho de um lado a Justiça Comum, do outro lado a Justiça Especial. Faço. Justiça Comum, aqui ó, o relógio. Justiça Comum, federal e estadual. Justiça Especial, eleitoral e militar, tá? Comum, federal, estadual. Especial, eleitoral e militar. Por quê? Basicamente, nessas duas ordens de competência criminal em razão da matéria, comum e especial, a justiça comum se divide em federal e estadual e a justiça especial se divide em eleitoral e militar. Dessa maneira, o primeiro passo na fixação da competência é definir qual justiça cabe julgar o fato. A justiça especial, que é eleitoral militar, é fácil. Ela vai julgar crimes que sejam eleitorais, referente à lei eleitoral, e militar, referente a crimes que estão dispostos no Código Militar. Todos os outros crimes são de competência da justiça comum. Aí que fica a questão. A justiça comum, ela é residual. E como eu vou saber que um crime vai ser julgado pela justiça comum federal e quando que ele vai ser julgado pela justiça comum estadual? Aí é fácil. Eu vou lá no artigo 109 da Constituição Federal e vou definir. Lá, artigo 109, tá ali, lá, competência da Justiça Federal, sem medo de errar. Só que não vamos esquecer. Eu até coloquei assim, um tamanho estratosférico no material de vocês. Justiça Federal não julga contravenções penais e processos da Justiça Militar Eleitoral. Não esqueçam disso. Não errem, por favor, não errem, tá? Justiça Federal não julga contravenções penais e processos da Justiça Militar Eleitoral. Não confundam isso. Isso é peguinha de prova. Outro ponto. Crimes contra a organização do trabalho, já disse, são julgados pela Justiça Federal. Além dos crimes contra o sistema financeiro e ordem econômica financeira. Todavia, crimes contra a economia popular é justiça estadual. Não confundam. Súmula 498 do Supremo Tribunal Federal. Então, recapitulando. Crimes contra a organização do trabalho são julgados pela Justiça Federal. Também crimes contra o sistema financeiro e ordem econômica financeira. Porém, crimes contra a economia popular é justiça estadual, súmula 498 do Supremo Tribunal Federal. Também eu quero que vocês leiam a súmula 147 do STJ, que diz que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados ao exercício de sua função. Tá? Então, crimes praticados contra funcionário público relacionado ao exercício da função dele, Justiça Federal, funcionário público federal. Súmula 140 do STJ. Justiça comum estadual, processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Mas como assim? Olha só. O indígena, se ele for autor ou vítima, é justiça comum estadual. Mas se eventualmente for julgado um crime de direitos
do indígena, aí é Justiça Federal. Olha que interessante. Se ele for autor ou vítima de um crime, Justiça Estadual. Se direitos do indígena estiver sendo discutidos na Justiça, Justiça Federal. Não confundo isso. Por quê? Todas as causas que não se enquadrarem na competência da Justiça Comum Federal são de competência da Justiça Comum Estadual, que é esse caso. Assim, a Justiça Comum Estadual, ela é competência duplamente residual. Ela é o resíduo do resíduo. E é onde está a maior quantidade de processo. Concordo? Analisando então mais especificamente, o Código de Processo Penal verifica que ele passa batido pela definição da competência em razão da matéria, porque ele fala que é a natureza da infração, ele não fala matéria, e limitando-se a dizer que será definida conforme as leis de organização judiciária. E, quando eu falo em leis de organização judiciária, eu posso entender atualmente como Constituição Federal. Porque com o advento do Código de Processo Penal lá em 41, a definição dessas normas era meramente questão de organização judiciária e não uma questão de índole constitucional como é hoje. Tamanha proporção que tomou esse tema, né? Porém, o Código de Processo Penal, se nós analisarmos o artigo 74, ele trata uma hipótese de competência em razão de natureza da infração, que é a competência do Tribunal do Júri, que também está na Constituição Federal, no artigo 5º, 38D, que fala da competência dos crimes dolosos contra a vida, que são os crimes previstos no capítulo 1, título 1, que basicamente é homicídio, instigação, induzimento a suicídio, infanticídio e aborto. Esses crimes vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Aí, mais uma dica. Com a Lei 13.491 de 2017, um questionamento. E se houver um crime doloso contra a vida praticado por um militar contra um civil? Olha, crime doloso contra a vida praticado por um militar contra uma pessoa civil. Se for militar estadual, competência do Tribunal do Júri, policial militar. Se for um militar da União, o Código Penal Militar tem previsões que aqui seria um único caso, que é o artigo 9º, tá? O artigo 9º que traz a possibilidade de ele ser julgado pela Justiça Militar, que compensa uma leitura mais pormenorizada, que se eu for ler, o vídeo fica muito longo e fica maçante. Aqui, mais uma dicasinha sobre Justiça Militar. A Justiça Militar, ela faz parte da Justiça Especial, que ela é dividida entre Justiça Estadual da União. E, assim, a Justiça Militar, dividida entre Justiça Estadual e da União. A Justiça Militar, ela tem um Tribunal Militar e o STM, que só julgam, né? Tá? O Tribunal Militar e o STM só julgam Marinha, Exército e Aeronáutica. E também o civil, quer dizer, a pessoa, o civil que não faz parte da Força Armada, que pratica algum crime militar em coautoria. Então, olha que interessante. A Justiça Militar, ela tem o Tribunal Militar e o Superior Tribunal Militar, o STM, que só vão julgar pessoas que fazem parte da Marinha, Exército e Aeronáutica, mas também o civil que pratica algum crime em coautoria com essas pessoas. Basta dar uma lidinha ali no Código Militar. Porém, os militares estaduais, por exemplo, PM, bombeiros, são julgados pelo TJ estadual, tá? Militar estadual. E ainda essa justiça, a Justiça Militar Estadual, julga ações cíveis devida a atos disciplinares desses militares. E é esse o tema de hoje, tá? É esse o tema de hoje, que antes de nós prosseguirmos no próximo vídeo, no próximo conteúdo, eu queria deixar uma dica. Dica sobre desclassificação. Qual que é? Se iniciado um processo perante o juiz,
houver a desclassificação para infração competente de outro, vai ser remetido o processo para o juiz competente, salvo se for mais graduada essa jurisdição. Se a jurisdição do primeiro juiz for mais graduada, essa competência vai ser prorrogada. Essa é a grande dica, peguinha de concurso. Beijo no coração de vocês, a gente se vê no Teams. Juízo, cuidem da saúde. Beijão.